Hoje o raio-x da banca é da Unicamp, da área do R+, de Pediatria, da seção de Neuropediatria. E eu sou Joemi Brito e eu vou trazer para vocês os principais temas abordados aí nos últimos 3 anos dessa instituição. Então nós vamos entender um pouquinho mais, trabalhar os principais detalhes. Eu vou destacar para vocês pontos específicos de áreas da neuroanatomia e semiologia neurológica, de malformações do sistema nervoso central, da neurologia neonatal, de epilepsia, de sono infantil, das síndromes neurocutâneas, de doenças neuromusculares e dos principais erros inatos do metabolismo. Falando um pouquinho agora de neuroanatomia e semiologia neurológica, eu vou destacar para vocês um tema que é super recorrente, que são as principais síndromes medulares. E nós vimos aí ao longo do ano aulas específicas sobre esse tema, então eu já espero que estejam aí bem estruturados na cabeça de vocês. Os principais tratos, de onde que esses tratos saem, quais que são as localizações destes, para que a gente consiga aqui, entendendo de acordo com a síndrome, entender a localização anatômica e entender também os seus principais sinais e sintomas. A primeira delas aqui é a mielite transversa completa. A gente entende que na medula a gente tem tratos ascendentes e tratos descendentes. Tá? Lembrando que os tratos descendentes, eles estão ali principalmente relacionados à parte da motricidade, trato córtico-espinhal, e a gente tem outros tratos ali que saem da medula e se direcionam ali para a região cortical. São os tratos espinotalâmico lateral, que eles estão relacionados aí à dor e temperatura, e o trato grácil e o funículo grácil cuneiforme, que estão mais lá na região posterior da medula, né, ao longo da sua distribuição, levando informações ali relacionadas à propriocepção consciente, sensibilidade vibratória. Então, quando a gente tem uma mielite transversa completa, a gente entende que todos esses tratos, tanto ascendentes quanto descendentes, eles foram acometidos. Então, quais os sinais e sintomas que eu vou ter relacionado aí a isso? Então, abaixo do nível da lesão, os sinais eles vão se manifestar. Eu vou ter, por lesão no trato córtico-espinhal, um déficit e uma liberação piramidal bilateral, uma diminuição ou uma perda total da sensibilidade, tanto superficial quanto profunda, e eu vou ter o comprometimento de disfunção de alterações autonômicas, porque a gente sabe que alterações simpáticas ali, núcleos simpáticos estão presentes ao longo de toda a medula, e qualquer lesão, principalmente essas hemissecções completas, podem gerar esse comprometimento, esse acometimento, gerando ali alterações esfincterianas e disfunções sexuais. Essa é a que cai sempre, todos os anos, é a síndrome de Brown-Sequard, ou hemissecção medular. E aqui tem alguns detalhes que vocês devem entender. Como eu pego apenas metade da medula, a gente entende que ipsilateralmente eu vou ter sinais relacionados ali ao trato piramidal, que é o déficit motor, uma fraqueza, com sinais de liberação piramidal, hipertonia, hiperreflexia, reflexo cutâneo plantar em extensão ou sinal de Babinski. E contralateralmente eu vou ter o trato espinotalâmico. Por quê? Que traz informações ali relacionadas à dor e temperatura. Porque ele cruza na medula, tá? Então, eu sempre vou ter alterações sensitivas relacionadas a 2 níveis abaixo da lesão contralateralmente. Porque antes dele cruzar, ele ascende por um trato, que chama o trato de Lissauer, atravessa a medula, cruza a medula e ascende. Então, sintomas de dor e temperatura são sempre contralaterais, no caso, 2 níveis abaixo do da lesão, e alterações de sensibilidade vibratória, propriocepção consciente e alterações relacionadas ali a déficit e liberação piramidal vão ser unilaterais.
Então, na síndrome de Brown-Sequard, eu vou ter ipsilateralmente, comprometimento de sensibilidade profunda, déficit de liberação piramidal, contralateralmente, comprometimento da sensibilidade dolorosa e térmica. A síndrome medular posterior, então aqui eu vou ter basicamente acometimento de fascículos graço-cuneiforme, que vão estar relacionadas à sensibilidade profunda. Então, eu vou ter, pela perda da sensibilidade profunda, uma ataxia sensitiva, com preservação tanto da motricidade quanto da sensibilidade superficial. A região centromedular, que é ali onde tem a região de substância cinzenta, que diferentemente do córtex, a substância cinzenta ela é mais externa, né, e não mais central, como aqui na medula, eu vou ter o acometimento, né, ali a presença de lesões do trato piramidal, trato espinotalâmico. Um exemplo é aquela lesão de chicote, quando você está lá no carro, tem uma freada brusca, um acidente, você desloca o seu pescoço para frente. Então, gera esse quadro de uma lesão central medular. E também nos quadros de siringomielia, que a gente vê lá na malformação de Chiari tipo 1, que vai ter basicamente a mesma clínica. Eu vou ter uma alteração piramidal, que geralmente é em membros superiores. A sensibilidade profunda é normal, então, ou demora mais para ser acometido, dependendo ali da extensão da lesão central. E eu vou ter diminuição da sensibilidade térmica e dolorosa, porque acaba pegando ali um pouquinho de estruturas naquele cruzamento, né, sensitivo de um lado para o outro das fibras relacionadas a essa sensibilidade superficial. E quando a gente fala de siringomelia, aqui o que vai diferenciar é que eu também posso ter acometimento de neurônio motor inferior ao nível da lesão, gerando ali aquela lesão enxale, né? Aquela alteração sensitiva suspensa, tá? A síndrome espinhal anterior, medular anterior, em geral associada a quadros isquêmicos vasculares, eu vou ter o trato piramidal acometido, córtico espinhal anterior e lateral. O trato córtico espinhal anterior está relacionado ali a tato protopático, tá? Trato espinotalâmico anterior e lateral. E déficit piramidal com comprometimento dissociado da sensibilidade. Então, eu vou ter acometimento aqui só da sensibilidade superficial e não da sensibilidade profunda. Então, essa é uma dica prática aqui. Então, só o que eu falei ali anteriormente, o espinotalâmico lateral é dor e temperatura, e o espinotalâmico anterior é tato protopático e pressão. Cone medular, eu vou ter fibras autonômicas sacrais, então aqui eu vou ter um déficit piramidal que é simétrico, com perda do reflexo aquileu, que está ali relacionado, que faz parte aí das fibras sacrais, né, de L5-S1. Vou ter diminuição também ou perda da sensibilidade em cela, que pode ter essa dissociação, e uma disfunção sexual esfincteriana precoce. Já quando acometo fibras da cauda equina, que são normalmente raízes lombares e sacrais, eu vou ter déficit piramidal assimétrico com perda do reflexo patelar e aquileu, além de diminuição e perda da sensibilidade, sem essa dissociação, tá? Ou seja, mais sensibilidade superficial do que profunda, e uma disfunção sexual esfincteriana que é mais tardia e pouco acentuada. Então, essas normalmente são as diferenças de fibras de caldequina de síndromes relacionadas a lesões do cone medular, tá? Que é a partir ali no finalzinho da medula, L2. Para a gente lembrar também dos nervos cranianos, eu acho importante destacar que são 12, e eles vão ter funções sensitivas e motoras, sensitivas especiais ou sensitivas gerais. O olfatório é um tipo sensitivo, que é o tipo primeiro nervo. O segundo é o óptico, que também é sensitivo visão. O 3 é o oculomotor, que tem essa função motora por movimentos oculares, exceto do reto lateral, que é o abducente, e do oblíquo superior, que é o troclear, tá? E ele também ajuda na elevação da pálpebra, na contração pupilar e no reflexo de acomodação pela via parasimpática. O quinto é o trigêmeo, ele tem um tipo misto, tem uma sensibilidade, uma função motora e sensitiva, função motora, musculaturas da mastigação e sensibilidades da face, mucosas, nasais e orais e córnea, além de estar relacionadas aí também à sensibilidade dos 2/3
anteriores da língua, tá? No sexto nervo craniano, a gente tem o nervo abducente, que é um nervo motor, como eu já falei para vocês. No sétimo, a gente tem o facial. O facial aqui, diferentemente do trigêmeo, ele vai ser responsável pela sensibilidade especial dos dois terços anteriores da língua, ou seja, o paladar é nervo facial, tá? Um dos seus ramos ali, que a gente tem o salivar, submandibular e sublingual. O vestíbulo coclear, ele está relacionado pela audição e equilíbrio, o vestíbulo, equilíbrio, coclear, audição. E a gente tem os testes de Rinne e Weber, tá? Que eles vão ajudar a gente a identificar uma surdez de condução, uma surdez neurosensorial. O teste de Rinne, a gente sabe que, normalmente, quando eu coloco um diapasão aqui na minha estrutura mastoide, normalmente a condução vibratória ela é melhor via aérea do que via óssea. Então, quando a condução óssea é maior que a aérea, a gente pensa talvez em uma alteração auditiva por alguma queixa de condução. Enquanto que na neurosensorial, a condução aérea é maior que a óssea, mas ainda menor que o normal. O teste de Weber é quando eu coloco um diapasão aqui na região do vértice, tá? E o normal é ele se disseminar, essa vibração se disseminar de forma igualitária, né, para toda a região da calota craniana. Quando ela direciona para um local específico, a gente diz que o local que ele desviou foi onde tem uma surdez de condução. Se ele desvia para o lado normal, aí a gente vai pensar em uma surdez neurosensorial, tá? Então, normalmente, essas são dicas para a gente lembrar. O nono é o glossofaríngeo, ele é responsável pelo paladar do terço posterior da língua, além de sensibilidades da faringe, do ouvido médio, então é tanto paladar quanto sensibilidade geral. Responsável por musculaturas da mastigação e glândula parótida. O nervo vago é a sensibilidade da faringe, laringe, vísceras torácicas e abdominais. Está relacionado ali à deglutição, fala, motilidade e secreções das vísceras. O nervo acessório tem uma função motora ali de movimentos do trapézio externo-cleidomastoideo e o hipoglosso, que é o motor, movimento da língua. Então, quando eu tenho uma lesão do nervo hipoglosso de causa central, quando eu faço a protrusão da língua, a língua desvia para o lado afetado. Quando a língua fica em repouso dentro da boca, ela desvia para o lado normal, porque o lado normal ele tem a força e ele puxa a língua para o lado normal, diferentemente quando a gente faz a protrusão. E para a gente entender e estruturar melhor essa parte, outra questão que cai bastante é sobre a via visual. Então a gente entende aqui que a minha via visual, meu campo nasal, vê a minha região temporal e meu campo temporal vê a minha região nasal. Então a gente tem várias estruturas aí que vocês podem ver a correspondência, tá? Do número 1, e o que está achurado de cinza mais escuro é a alteração presente. Então, nesse traço 1, que eu tenho uma alteração ali, um comprometimento do nervo óptico, eu vou ter uma amaurose, ou seja, uma cegueira daquele olho, né? Enquanto que, quando eu tenho aí no tópico 3, tá? Que eu tenho uma lesão quiasmática, eu vou ter uma hemianopsia bitemporal, ou seja, os meus campos temporais eles vão ser acometidos, porque eu vou pegar a minha região nasal, que é a que cruza, que vê o campo temporal. Um outro ponto também que cai bastante é essa quadrantanopsia superior, que é o que está representado aqui no tópico 5, né, na imagem 5, que é quando eu pego as alças temporais das radiações ópticas. Então, minha alça temporal, que está mais inferior, ela vê essa região superior. Então, ela acaba sendo acometida e eu tenho essa alteração de campo visual superior, nesse quadrante superior. E lembrar que for radiação óptica esquerda, direita, eu vou ver a alteração à esquerda, tá? Como a gente também vê na representação. E a quadrantanopsia inferior, que é o 7 aqui representado, a gente vê lesões das alças parietais. Então, alças parietais mais superior que temporal vai acometer o campo visual inferior, uma quadrantanopsia. E lembrar também que quando tem essa preservação macular, que é o que é representado aqui na área 8, a gente tem que lembrar, pensar no acometimento de córtex visual primário, que não pega essa região central do campo visual.
Então, assim, assinada a alternativa que apresenta manifestações neurológicas da síndrome de Brown-Séquard. Então, a gente viu que alteração de sensibilidade profunda e de trato piramidal, de paresia, de fraqueza, é ipsilateral a lesão, e uma anestesia térmica e dolorosa são contralaterais à lesão. Por isso que aqui a resposta correta é a letra A. Então vocês vão ver que nas outras alternativas, vendo com calma, a gente tem uma não correspondência aí com o que a gente viu anteriormente. Com relação à seringomelia, que a gente pensa, lembra, né, de uma síndrome medular central, então eu vou ter alteração inicial da sensibilidade tátil, tá? Da sensibilidade, na verdade, térmica e dolorosa, porque são normalmente onde aquelas fibras cruzam na região medular. É, E lembrar que sensibilidade térmica e dolorosa não pela via do trato espinotalâmico lateral. Então a letra A fala o quê? Que a alteração inicial da sensibilidade tátil e proprioceptiva devido a lesões de fibras do trato córtico-espinhal que cruzam para o lado contralateral. Então, o trato córtico-espinhal não cruza e não é sensibilidade tátil e proprioceptiva. A letra B diz que há alteração da sensibilidade térmica e dolorosa por lesões do funículo posterior. Também não, seria sensibilidade vibratória, tá? E a letra C, a alteração da sensibilidade tátil e proprioceptiva devido à lesão das fibras descendentes do trato córtico-espinhal? Também não, elas nem cruzam e não estão relacionadas ao trato córtico-espinhal. E a letra D tem que ser a correta, são alterações da sensibilidade térmica e dolorosa por lesões da fibra do trato espinotalâmico, e aqui, para ser mais completo, espinotalâmico lateral, no trajeto em que estas cruzam para o lado contralateral, que é o que a gente viu, por isso que a letra correta aqui é a D. Em relação aos nervos cranianos, assinale a alternativa correta, que a gente vai de baixo para cima. Letra D. Lesão dos nervos glossofaríngeo e vago causam disfagia? Ok. Disfonia? Sim. Dificuldade de movimentar a língua? Não. Aí é hipoglosso. Letra C. A gustação da porção posterior, ou seja, terço posterior da língua é nervo trigêmeo? Não. Nervo glossofaríngeo. Do 2/3 anteriores é o nervo facial e sensibilidade geral dos 2/3 anteriores é que é o trigêmeo. Letra B. Comprometimento do nervo hipoglosso. A protrusão ocorre para o lado oposto à lesão? Não, ocorre para o lado da lesão. Quando ela está dentro da boca, ela dizia para o lado oposto à lesão. E no teste de Weber, que é aquele que eu coloco o diapasão aqui na minha região do vértice, a melhor percepção na surdez neurosensorial do lado oposto à lesão, ou seja, do lado bom, vamos dizer assim. Então, se fosse para o lado da lesão, a gente pensaria em uma surdez de condução. É no lado oposto à lesão, é realmente uma surdez neurosensorial. Então, a gente pensa aqui que a letra A realmente é a melhor alternativa. Qual dos defeitos visuais é causado por uma lesão das radiações ópticas temporais esquerdas? Falou em radiação óptica, eu penso em quadrantanopsia. Então a letra C eu excluo aqui. É temporal? É mais inferior, então a quadrantanopsia é a superior. É esquerda, então é a direita. Então isso mais ou menos com o tempo vocês vão pegando e vocês vão entendendo melhor como fazer essas associações, por isso que aqui a letra correta é a A. Sobre malformações do sistema nervoso central, vou destacar algumas síndromes e alguns pontos-chave. Aqui eu tenho a síndrome de Duane. Então, quando eu tiver numa questão, um quadro de um estrabismo congênito, com a genesia do nervo abducente, ou seja, comprometimento ali de fazer uma lateralização ocular, né, de fazer uma abdução do olho, e uma inervação anômala com contração desorganizada, podendo haver retração do globo ocular, então algo mais relacionado ao olho especificamente, síndrome de Duane. Síndrome de Moebius ou sequência de Moebius tem muita associação com misoprostol, é aquela criança com face congelada. Então, é uma paralisia do sexto e do sétimo. Lembrando que a do sétimo pode ser uni ou bilateral e tem essa oftalmoparesia à abdução. A displasia septo-óptica ou Morsier, síndrome de Morsier, tem uma tríade que está presente ali em 30% dos pacientes, que é hipoplasia dos nervos ópticos com alterações hormonais por comprometimento do eixo hipotálamo hipofisário, que está ali em mais ou menos 2/3 dos casos, com alterações de linha média. Em geral, a agenesia do septo pelúcido
e do corpo caloso. Então, o septo pelúcido é o que vai mais ou menos juntar ali, unir, separar os ventrículos laterais. E o corpo caloso é uma grande comissura de fibras brancas, grande comissura branca que comunica, né, um hemisfério cerebral com o outro. A síndrome de Joubert é uma condição de herança autossômica recessiva, e eu sempre vou pensar, quando eu tiver um quadro de uma alteração de marcos do neurodesenvolvimento, com queixas de ataxia, queixas respiratórias marcadamente presentes, porque a síndrome de Joubert está associada a disfunções ciliares, alterações oculares, dedos extranumerários e uma ressonância com sinal clássico do dente molar, realmente o mesencéfalo ou a ponte adquirindo essa conformação de um dente, tá? Então tem uma formação do tronco, malformação do vermes, por isso também essas características de ataxia. E a síndrome de Aicardi, ela é muito mais comum em meninas, porque há uma herança ligada ao X dominante, que é letal em meninos. Eu vou ter aqui como achado clássico, lembrou de agenesia do corpo caloso, eu vou pensar em Aicardi. Tenho que lembrar. Mas tem outras características que também estão presentes, como lacunas corioretinianas ou coloboma, espasmos infantis e uma deficiência intelectual que pode, juntamente com a escoliose, estar presente. Então a tríade é mais ou menos essa: agenesia de corpo caloso, coloboma ou lacunas corioretinianas e espasmos epilépticos infantis. Agora, de malformações estruturais, a gente tem a malformação de Dandy-Walker, que eu tenho a tríade, que é uma hipoplasia agenesia do verme cerebelar, que há uma rotação cefálica aí do remanescente, com uma dilatação do quarto ventrículo e um aumento da fossa posterior, podendo cursar com hidrocefalia. Eu tenho uma holoprosencefalia, que é uma falha na separação dos hemisférios cerebrais, ou seja, pela ausência do septo pelúcido, que pode estar presente também, unindo aí os ventrículos, gerando um quadro aí, podendo ter um quadro aí de hidrocefalia associada. Eu tenho fusão do diencéfalo e dos núcleos da base, a depender do grau, e tenho dismorfismos faciais. Então, eu tenho a holoprosencefalia alobar, semilobar e lobar, sendo a alobar mais grave, com quadro com alterações às vezes dismórficas muito características, como ciclopia, sebocefalia, etimocefalia. Eu tenho a lisencefalia, polimicrogiria, que são alterações de giros e sulcos, tá? A lisencefalia é quando eu tenho um cérebro liso, sem aquelas circunvoluções, gerando ali uma desorganização cortical, uma redução da substância branca. Eu posso ter aqui a agiria ou a paquigiria, e a mutação predominante é a do gene LIS1, que atualmente é o PAFA-H1B1 em mais ou menos 60% dos casos. A polimicrogeria já são em inúmeras pequenas circunvoluções anormais, gerando uma superfície cortical irregular. A esquizencefalia, quando eu tenho uma fenda, que ela vem lá da região mais subpial, mais de extremidade ali do córtex, e ela pode se juntar e se unir ao ventrículo, que aí eu chamo de esquizencefalia de fissura aberta, ou quando ela vem lá da região mais da extremidade e não junto ao ventrículo, que aí eu chamo esquizencefalia de fissura ou de lábios fechados. Sobre a malformação de Chiari, a gente tem alterações anatômicas de cerebelo, tronco, da junção crânio-cervical. O Chiari 1, que a gente precisa lembrar, é que eu tenho herniação de tonsilas cerebelares, podendo ter siringomielia associada. E o tipo 2, que é o Arnold-Chiari tipo 2, eu vou ter deslocamento tanto das tonsilas quanto do vermes pelo forame magno, e geralmente eu tenho uma mielomeningocele lombosacral associada. E os cistos de aracnoide eu vou ter, normalmente são cistos intraaracnoides com líquens, tem uma comunicação ventricular, que geralmente são benignos, assintomáticos, podem ter uma causa congênita, mas outros fatores menos comuns também associados, mas em geral é mais conservador. Para a gente lembrar aqui, então, assinale os pares cranianos mais frequentes comprometidos na síndrome de Moebius, e aí a gente viu que é o sexto par e o sétimo par único bilateral, então a letra D é a correta. Menina de 6 meses com espasmo epiléptico e atraso do desenvolvimento,
ao exame oftalmológico com coloboma de retina e a genesia do corpo caloso, então a genesia do corpo caloso em menina com espasmo epiléptico e coloboma de retina, a gente vai pensar em síndrome de Aicardi, que é a resposta aqui da questão. Defeito da pós-neurulação, que resulta na quase total ausência de tecido cerebral, com cavidade intracraniana resultante preenchida por líquor. De encéfalo, núcleos da base e robencéfalo costumam estar intactos. Essa alteração cerebral denomina-se definição clássica de hidranencefalia. Então, a holoprosencefalia, como a gente lembra lá da parte embriológica, o prosencéfalo basal ele vai dar origem ali ao telencéfalo, predominantemente, que são as estruturas ali cerebrais, e aqui na hidranencefalia eu vou ter a preservação aqui dessas outras estruturas e essa ausência quase completa do tecido cerebral que está predominantemente aí associada. De neurologia neonatal, eu quero destacar para vocês alguns pontos. Encefalopatia hipóxico-isquêmica, a definição, que é normalmente uma disfunção que acomete os recém-nascidos nos primeiros dias de vida, em geral ali com uma idade gestacional maior ou igual a 35 semanas para a gente indicar a hipotermia terapêutica, mas a prematuridade, o baixo peso ao nascimento estão muito associados ali, né, a esse quadro. A causa mais comum é uma asfixia perinatal, que tem esses fatores de risco aí predominantes que eu falei para vocês. O restrição do crescimento intrauterino, alterações placentárias, uso de vácuo extrator, fórceps, distócia de ombro também são fatores associados. Os marcadores em geral são clínicos e laboratoriais, e a classificação clínica vai se basear através dos critérios de Sarnar e Sarnar. E na neuroimagem eu vou ter um ultrassom transfontanela e uma ressonância de encéfalo, que mostram ali um acometimento de ramo posterior da cápsula interna, tálamo, núcleos da base e córtex cerebral. A complicação associada que a gente pode ter de uma leucomalácia periventricular e o tratamento, a gente tem ali a hipotermia terapêutica em casos moderados a graves ou em casos que tiveram ali crises epilépticas que a gente já considera pertencente a esse nível de gravidade maior ou igual a 35 semanas e menor ou igual a 6 horas de vida. E das hemorragias perintraventriculares, principal ponto aqui é a gente lembrar que é também mais frequente quanto menor a idade gestacional e menor o peso ao nascer. O quadro clínico vai ser variável, a localização típica é em região de matriz germinativa, que faltam ali uma parte da estrutura vascular, deixando ela mais suscetível a essas oscilações hemodinâmicas. O diagnóstico é através de screening neonatal, com ultrassom transfontanela, em geral ali para todas as crianças com menos de 1,5 kg ou menos de 34 semanas, e ressonância de encéfalo, que pode também ajudar a gente. E a classificação que a gente usa é a de Papili-Volpe, que mostra ali uma diferenciação em graus de 1 a 4, e de complicações a gente tem a leucomalácia periventricular e a hidrocefalia pós-hemorrágica nos graus 3 e 4. Então aqui nessa imagem ao lado, a gente pode ver com facilidade como que se dá essa distribuição. Então na terceira imagem superior à minha direita, a gente vê que tem uma hemorragia grau 1, que é aquela confinada à matriz germinativa. Na parte inferior ali, na minha esquerda, a primeira imagem que mostra grau 2, eu vou ter acometimento ventricular, mas sem dilatação, ou pelo menos com menos de 50% do ventrículo acometido. E essa parte de dilatação ou não e de porcentagem pode até gerar alguma confusão em provas. Então, Lula falou, menos de 50% do ventrículo acometido, a gente pensa em grau 2. Falou menos de 50% com dilatação, aí a gente fala que ventrículo dilatado é grau 3, bem como envolvimento de mais de 50%. E o grau 4 é quando ele se estende ali para a região parenquimatosa. Um adendo é que a gente tem a encefalopatia hipoglicêmica com a atriz de Whipple, e cuja ressonância aqui, que é o que vocês precisam saber, ela mostra lesões ali na região do córtex parieto occipital,
E a encefalopatia hiperbilirrubinêmica, que também cai bastante nas provas, vai me mostrar uma tríade clássica de sintomas, como a paralisia discinética, uma surdez neurosensorial, uma paralisia do olhar para cima, displasias dentárias e alterações cognitivas. E na ressonância de encéfalo, a gente vai observar alterações de sinal em globo pálido e núcleos subtalâmicos nas sequências T1 e T2, variando ali de forma aguda ou crônica, a depender do momento que eu faço. Essa questão da Unicamp desse ano, né, mostra um bebezinho de 30 semanas que teve dificuldade para respirar e necessitou de ventilação por 3 dias. Foi feito um ultrassom transfontanela que mostrou uma área ecogênica na parede do ventrículo lateral direito. Aí eu preciso saber, dilatou ou não dilatou esse ventrículo? Então, ou invadiu o parênquima. Então, não é, pode ser 2, 3 ou 4. A tomografia revelou uma área hiperdência na parede do ventrículo lateral direito, ainda não fala, e a hiperdensidade extensa dentro dos ventrículos laterais. Então, é uma área dentro do ventrículo, mas com uma hiperdensidade extensa. Mas tem que não estão distendidos. Então, a gente pensaria ali em hemorragia intraventricular grau 2. Mas essa hiperdensidade extensa não faria a gente pensar que é mais de 50% de acometimento? Podendo ou não o ventrículo estar dilatado? Então, isso gerou confusão, a questão foi anulada. Como ele destaca que não estão distendidos, a gente poderia marcar 2 e ter essa justificativa, mas essa falta de informações, essa dubiedade, pôde aí gerar essa anulação da questão. E as principais complicações da encefalopatia bilirrubínica são: letra A, surdez, distonia e distúrbios da movimentação vertical do olhar. Letra B, esparticidade, epilepsia e atrofia óptica não são essas principais complicações. Coreia pode ter, sinais piramidais também a gente pode observar, desautonomia em geral não, parkinsonismo e ataxia, dependendo ali da extensão, podem apresentar também, mas não são as principais características. Aqui a principal alternativa é a letra A. O próximo tópico é a epilepsia, tá? E nessa sessão vou trazer aqui atualizações que muito provavelmente devem cair aí nas provas desse ano. Foi atualizações na classificação pela ELAI, agora de 2025. Então, o que a gente tem hoje? É que as crises, elas continuam sendo divididas em crises focais, desconhecidas e generalizadas, tá? A gente removeu aquele termo do início. É uma crise epiléptica de início e focal. Não, a gente tirou esse início agora do início de definição das crises. A gente tem os classificadores, que são esses que eu falei para vocês, e os descritores. E nos descritores eu vou dizer, tentar determinar, né? Se são características motoras, se são mais emocionais, se são sintomas autonômicos que aquele paciente apresenta. Então, de consciência, como um classificador formal, a gente vai pensar da seguinte forma. A gente vai falar agora de consciência preservada e consciência comprometida. Para a gente falar se a consciência é preservada ou comprometida, eu vou avaliar 2 questões. Se o paciente, enquanto está tendo a crise, ele tem uma percepção do ambiente e se ele tem uma responsividade comportamental. Se pelo menos um desses falha, eu digo que a consciência está prejudicada ou comprometida. Eu vou excluir também aqueles termos de início motor ou não motor. Porque antes a gente tinha, por exemplo, as crises de ausência, que eram classificadas como não motoras, mas a gente viu que sim, tem alterações motoras ali no momento da crise. Então a gente substitui os termos motor e não motor para fenômenos observáveis e não observáveis. Que aí os fenômenos observáveis são movimentos, vocalizações, e os não observáveis são mais as sensações subjetivas e alterações cognitivas. Tá? Então a gente teve uma estruturação aqui desses pontos. Então lembrar que esses termos aí que eu citei para vocês não são mais usados e que a gente precisa aí classificar e caracterizar agora conforme as questões pedirem pela atualização aí mais recente. De síndromes epilépticas gerais, as mais comuns que a gente tem visto nas provas são a epilepsia neonatal familiar autolimitada, que é aquela que ocorre entre 0 e 6 semanas de vida,
O gene principal é o KCNQ2 ou KCNQ3, que são alterações no canais de potássio. A criancinha, o bebezinho, vai apresentar crises clônicas, tônicas ou autonômicas, e o eletro, em geral, tem uma atividade epileptiforme eventual, mas a atividade de base normal, e normalmente não requer nenhuma conduta medicamentosa. Avaliar sempre a história familiar, porque às vezes costuma ter uma relação bem importante. A epilepsia por deficiência de GLUT1, a faixa etária ali neonatal, infância, o gene é o SLC2A1. Normalmente são crises focais, generalizadas, o paciente apresenta alguns paroxismos motores, tem um atraso neurocognitivo, pode ter alteração de perímetro cefálico para menos. Eu posso ter uma discinesia paroxística também associada. E o eletroencefalograma ele vai me mostrar uma lentificação difusa, multifocal, uma hipoglicorraquia, lembrar ali da relação glicose no líquido, glicose sérica, né, bem diminuída, e a conduta aqui vai ser dieta cetogênica e evitar excesso de valproato, que pode comprometer aí o processo. A síndrome dos espasmos epilépticos, e quando eu tenho lá uma tríade característica, que é atraso do neurodesenvolvimento, com espasmos epilépticos, e a hiperarritmia no eletroencefalograma, eu vou ter a síndrome de West. A idade ali no primeiro ano de vida, em torno dos 3 aos 9 meses, mas podendo chegar até os 12. É uma encefalopatia epiléptica aí, grave, que impacta bastante no desenvolvimento da criança, que tem esses genes ARX e CDKL5 associados. Normalmente são pacientes com espasmos em salvas, inflexão ou abdução de troncos e de membros superiores principalmente. Eu posso ter, além da hiperarritmia, outras alterações, outros complexos, né, multifocais ali no eletro. O tratamento é com vigabatrina mais prednisolona em associação ou ACTH. A síndrome de Dravet, eu vou lembrar ali que o início pode se dar em torno dos 6, 12 meses, no primeiro ano. O gene é uma mutação no gene do canal de sódio, que é o SCN1A. Normalmente é um paciente que tem crises febris prolongadas, que evolui para um quadro hemiclônico ou generalizado de ausências atípicas, tônicas e tônico-clônico generalizadas. Tem um padrão multifocal generalizado ao exame, e o valproato com clobazam é uma combinação muito boa, apesar de sabermos da refratariedade aí dessas encefalopatia epiléptica. A gente vai evitar bloqueadores de canais de sódio, porque pensando aí na fisiopatologia, a gente entenderia que isso acabaria prejudicando ainda mais e desencadeando aí mais crises epilépticas. Tem a síndrome de Duze, que é a epilepsia mioclônica tônica, em geral em torno de 1 a 5 anos de idade. É um paciente que tem como se fosse um choque seguido de crises atônicas. Eu vou ter no eletro espículas ou poliespículas generalizadas, com atividade de base normal, e aí vai depender de qual crise epiléptica está predominando. Valproato, levetiracetam, clobazam e até mesmo a dieta cetogênica pode fazer parte aqui de uma terapia específica. A gente tem agora falando das epilepsias autolimitadas genéticas, a epilepsia autolimitada com pontas centrotemporais, anteriormente chamada de epilepsia rolândica, acomete crianças em torno dos 4 aos 10 anos de idade, normalmente são mais ali crises no fim da madrugada, com crises focais, hemifaciais, cialorreia, disfagia, e no eletroencefalograma eu tenho descargas centrotemporais que estão ativadas pelo sono. Normalmente, fármacos anticrise não são necessários, exceto se crises muito frequentes, e também em conversa com a família. Normalmente não costumam ter mais de 5, 10 crises, né, nesse momento, nessa situação. Então é algo mais ali de observação clínica. Aí tem a epilepsia autolimitada com crises autonômicas, em geral de 1 até 14 anos, um pico de 3 a 6 anos. Normalmente são o que eu chamava antes de panaiatopolos. Normalmente a semiologia da crise são de vômitos com cianose, alterações de consciência e crises prolongadas. E eu vou ter aqui descargas parieto-occipitais ativadas pelo sono.
Em geral, não precisa de fármaco anticrise, às vezes uma ressonância pode ser necessária para tentar excluir outras causas ali, se eu não tiver ali uma fidedignidade ali na minha hipótese clínica. A epilepsia de ausência infantil acomete crianças de 4 a 7 anos, breves crises de parada comportamental, em torno de 10 a 30 segundos, interrompe a atividade que estava fazendo, pode ter movimento de piscamentos e de movimentação labial. Eu vou ter o eletroencefalograma mostrando complexos ponta ou espícula onda ou ponta onda de 3 Hz, generalizada, ativados pela hiperventilação, daí a importância de fazer os testes de hiperventilação e fotoestimulação. A conduta que é o etossuximida, principalmente aí nas crianças, meninos de qualquer idade e em meninas até a puberdade. Depois da puberdade, a gente vai sempre priorizar a etossuximida e o valproato pode ser uma opção para os dois, naqueles casos que eu tenho crises generalizadas também associadas. A síndrome de Lennox-Gastaut em crianças de 1 a 8 anos são crises tônicas de ausência atípica e atônicas. O eletroencefalograma, eles quase sempre pedem prova, que são complexos de espícula-onda de 1 a 2,5 Hz, tá? Ativadas pelo sono com paroxismos de ritmo rápido, e aqui também o canabidiol pode ser uma opção para aqueles casos mais refratários, além do valproato, clobazam, rufinamida para as crises de queda. E a epilepsia mioclônica juvenil, em geral ali, como o próprio nome diz, pré-adolescentes para frente, são mioclonias geralmente matinais, desencadeadas por fotossensibilidade, tônico-clônico generalizadas, podendo ter essa evolução. E o eletroencefalograma, ele mostra esse complexo de poliespículas generalizadas ativadas pelo sono e fotossensibilidade. Aqui também, o valproato vai ser o tratamento padrão, mas meninas na puberdade ali, pós-menarca, a gente vai sempre priorizar o levetiracetam como primeira linha, assim como a lamotrigina. Mesmo sabendo que a lamotrigina pode, às vezes, piorar um pouquinho ali as mioclonias, não é uma contraindicação aqui para uso. E sobre crise febril, é aquela crise associada à febre, que pode vir 24 horas antes ou depois, sem infecção intracraniana, sem outra causa definida, em crianças de 6 a 60 meses. Em geral, pode ser simples ou complexa, menos de 15 minutos, não recorre em 24 horas. Tônico clônico generalizado, simples. O oposto é complexa. O risco de recorrência ele é alto e eu vou sempre pensar. Primeira crise com menos de 18 meses, teve história familiar, foi baixa a temperatura na crise, do início da febre para a crise, o tempo de intervalo foi muito curto. E para o risco de epilepsia, essa história familiar de epilepsia, se eu tenho uma crise febril complexa, se eu tenho alterações no exame neurológico e se a primeira crise foi depois dos 3 anos. Líquor, neuroimagem, eletroencefalograma quase nunca são necessários. E aí do líquor eu só vou ter que lembrar que naqueles pacientes com menos de 12 meses, em que o exame neurológico às vezes não é tão fidedigno, às vezes o paciente está alternando sonolência com irritabilidade, tem uma caderneta vacinal não atualizada, está fazendo uso de antibiótico, então às vezes esses resultados podem vir falseados e podem atrapalhar a nossa investigação, e daí o líquor pode ser necessário nesses momentos. E o tratamento, em geral, eu não recomendo nenhum tratamento intermitente ou contínuo no primeiro evento. Às vezes, naqueles casos com mais de 3 eventos, eu posso me valer de tratamentos intermitentes. No caso de um benzodiazepínico, que eu posso usar ali no momento do meu quadro infeccioso, até 24 horas a febril, e naqueles quadros ali de forma contínua, tem o valproato ou fenobarbital, que podem ser opções. Mas na forma aguda, se eu tenho um estado de mal epiléptico febril, aí eu posso me valer também de seguir a rotina, de seguir o protocolo de estado de mal epiléptico. Então aqui, nessa questão, a gente tem uma menina de 6 meses, com movimentos anormais repentinos, com inclinação da cabeça e do tronco para frente há 2 semanas. Os eventos ocorrem em salvas, né, 10 a 20 vezes seguidas, e a mãe notou dificuldade de sustentar o tronco. Então a gente percebe síndrome de espasmos epilépticos
com alteração do neurodesenvolvimento. E um eletroencefalograma com complexos de elevada amplitude e descargas multifocais, que pode ser um padrão observado ali na síndrome de West, não somente a hiperarritmia que faria parte da tríade. Então aqui a melhor hipótese é a síndrome dos espasmos epilépticos infantis, ou do lactente. Nessa menina de 8 anos, previamente ígida, com 2 episódios de crise epilépticas focais, por contrações repetidas da face, salivação e dificuldade de falar. No final da madrugada, a gente vai pensar na epilepsia autolimitada com pontas centrotemporais, a antiga epilepsia rolândica. Aqui, letra A diz que a exame de ressonância de crânio pode mostrar alteração na região temporal mesial. Não, mostrar alteração descarta essa hipótese. A gente pensaria lá na esclerose mesial temporal, que também é uma causa focal de síndrome epiléptica. O eletroencefalograma mostra pontas ondas contínuas durante o sono? Não. Em geral, não mostra. Em casos bem raros, pode haver, no caso de epilepsia rolândica, como a piora do neurodesenvolvimento, eu posso pensar nessa condição como uma evolução, mas é raro. A maioria dos pacientes vão ter menos de 10 crises, certo? Então, em geral, 2, 3, 5, mas mais que 10 a gente tem que investigar. E as crises, em geral, respondem ao tratamento com fármaco, mantido até a 4ª década de vida, que é mais para epilepsia mioclônica juvenil, e em geral é para a vida toda também, né? No caso do EMJ. Nem seria pelo menos até a 4ª metade. Por isso que a letra C aqui é a resposta. E nessa outra questão, menina de 7 anos, com desenvolvimento normal, com episódio de desligamentos, 10 a 15 por segundo, com automatismos orais. O achado mais provável é... Então, a gente pensa aqui no quadro típico de epilepsia ausência infantil, em que a gente vai ter um complexo generalizado, já que é uma epilepsia generalizada, com a 3 Hz, 3 a 4,5 Hz. Menor que isso, a gente lembra da epilepsia de ausência infantil atípica, tá? Que seria a letra A. Então, a letra B aqui é a correta. Sobre sono infantil, aqui a gente precisa lembrar basicamente do que são as parassonias, do tipo não REM. A não REM são aquela que ocorre na primeira metade da noite, o paciente não lembra do evento, tem interação com o ambiente e não com sonhos, e tem um forte componente genético. Eu tenho o terror noturno, que é marcado por sintomas autonômicos, o despertar confusional, o sonambulismo, que é o andar ou realizar atividades complexas durante o sono, e o transtorno do comportamento sexual alimentar do sono não REM. A conduta em geral é terapia comportamental, e nas do sono REM, que está relacionado à interação com os sonhos, tem atonia muscular, está presente, e o paciente ele se recorda do evento. Que aqui eu tenho os pesadelos, né? Presença de sonhos vívidos, angustiantes, a paralisia do sono, que é a intrusão da atonia do REM na vigília, e o transtorno do sono REM, que a gente vê nas sinucleinopatias, na doença de Parkinson, por exemplo, que são movimentos ativos durante o sono. Então aqui tem uma interação com os sonhos aqui, não com o ambiente. Outras condições que a gente costuma também observar é a narcolepsia e a síndrome das pernas inquietas. Na narcolepsia, a gente tem como características a hipersonolência diurna, ataques de sono, a cataplexia, que é uma perda de tônus sem perda de consciência, em geral podendo estar associada com riso, a cataplexia gelástica. As alucinações hipnagógicas, gógicas de go to sleep, então é ao dormir, e as hipnopômpicas, que é ao acordar. Além das paralisias do sono, que é a intrusão da atonia na vigília. O diagnóstico é com polissonografia e o teste de múltiplas latências do sono. Inquinado tipo 1. O teste de múltiplas latências do sono, eu vou ter uma latência menor que 8 minutos, né? E normalmente a gente espera um tempo maior que isso. E a intrusão, a presença de 2 sonos, fases de sono REM, 2 ou mais fases de sono REM naqueles tempos de cochilos prolongados que eu vou estruturar. E o tipo 2, e sem contar que na do tipo 1 eu vou ter a deficiência da hipocretina no líquido e a presença de cataplexia. Na do tipo 2 eu vou ter
Esse teste de múltiplas latências do sono alteradas, sem cataplexia e com as hipocretinas normais ou não dosadas. O tratamento é com cochilos programados, psicoestimulantes, e de observações importantes é lembrar que tem uma faixa etária bimodal, mulheres, a fisiopatologia por uma deficiência das orexinas, tem essa associação com HLA-DQB1, fatores ambientais, inflamatórios, infecciosos, eles podem influenciar e o prognóstico tem impacto funcional grave no tipo 1. E na síndrome das pernas inquietas, é aquele desconforto, aquela urgência em mover os membros inferiores, principalmente à noite ou no repouso. A dosagem do ferro, principalmente aqui da ferritina, vai ser essencial, então menor que 50 com queixa eu trato. E repito ali em 3 meses, continua menor que 50, considerar tratar com ferro endovenoso. A polissonografia com a miografia, né, ela vai me ajudar. E o tratamento, além da suplementação do ferro quando indicado, medidas comportamentais. Então, de observações importantes é que a correção do ferro ela pode melhorar os sintomas. Assim, nessa questão ele pergunta que são consideradas parassonias do sono não REM. A gente viu que é sonambulismo e terror noturno, que é a letra B. Nessa outra questão, fala de um menino de 12 anos com dificuldade de adormecer à noite, que está mais irritado e desatento na escola. Muito provavelmente porque não está conseguindo dormir direito. E aqui a gente nem vai pensar em TDAH por enquanto. As pernas formigam quando deitam para dormir, precisa ficar se mexendo ali até passar. A mãe percebe chutes com as pernas quando dorme. Não tem outro problema médico. O seu exame clínico é geral e neurológico é normal. Qual exame solicitado para avaliação? Alteração de sono, inquietude de membros inferiores. Vou pensar em síndrome de pernas inquietas e a ferritina que vai ser o melhor exame nesse momento. Por isso aqui a resposta é a letra D. Sobre síndromes neurocutâneas, a gente vai tentar destacar neurofibromatose tipo 1, 2, Legius, que é uma NF1-like esclerose tuberosa. Na neurofibromatose tipo 1, a gente lembra que é o cromossomo 17, é autossômica dominante, tem várias características e que eu preciso de 2 ou mais características que são obrigatórias para o diagnóstico, e o teste genético não é essencial. E na parte de tratamento é multidisciplinar e o selo metinib para os neurofibromas plexiformes progressivos pode ser uma opção. Ou inoperáveis. A neurofibromatose tipo 2, que é no cromossomo 22. Também é autossômico dominante, eu vou ter um neurinoma vestibular bilateral como dica diagnóstica, além de catarata juvenil e tumores outros como ependimoma. A mesma questão ali da neurofibromatose tipo 1 quanto ao diagnóstico e tratamento, exceto pelos neurofibromas plexiformes que a gente não observa. A síndrome de Legius, que é pelo gene SPRED1, eu vou ter máculas café com leite sardas com uma pitose, que pode estar associada, e a esclerose tuberosa é mutação também no gene TSC1, que é no cromossomo 9, e TSC2, que é no cromossomo 16. O TSC1 é a martina e tuberina, que são genes supressores tumorais que, quando alterado, aumenta essa predisposição tumoral. E eu vou ter acometimento multissistêmico, aqui com máculas hipomelanóticas, com angiofibromas, o rabdomioma cardíaco. Então, falou em rabdomiomas, a gente pensa num quadro clínico compatível aí com alterações cutâneas na esclerose tuberosa. E no sistema nervoso central, o túber cortical, os nódulos subependimários e os astrocitomas subependimários e os astrocitomas de células gigantes. O diagnóstico é clínico e de imagem, e a gente vai fazer um tratamento multidisciplinar. A vigabatrina aqui no complexo da esclerose tuberosa é uma opção. Nos casos refratários, a gente pode usar o canabidiol e o everolimus pode também ser útil aqui em alguns casos. A síndrome de Sturge-Weber são mutações somáticas no gene GNAC. Eu vou ter um névoa em vinho do porto no primeiro ramo do trigêmeo, juntos com calcificação e atrofia cortical ipsilateral, gerando um quadro de epilepsia focal, geralmente refratária e glaucoma. A hipomelanose de Ito, como o próprio nome diz, são lesões
claras, né, hipocrômicas, lineares, que respeitam ali as linhas de Blasco. Posso ter epilepsia também de semiologia de espasmo epiléptico, com alterações esqueléticas ali em região de coluna, e se dá por um mosaicismo pigmentar somático. E a incontinência pigmentar, em geral ligada ao X, tá? É pelo gene IKBKG. Eu vou ter um rastro vesicular, placas verrucosas seguindo as linhas de Blasco, com epilepsia, alterações oculares e uma maior predisposição a acidentes vasculares cerebrais. Menina de 8 meses com diagnóstico ao nascimento de uma lesão expansiva cardíaca e 4 manchas cutâneas hipopigmentadas maiores que 5 milímetros. Então, 4 máculas hipopigmentadas com uma lesão expansiva cardíaca, a gente tem que lembrar dos rabdomiomas aí, com um quadro de espasmo epiléptico, a gente pensa em esclerose tuberosa, uma síndrome neurocutânea. E aí, na ressonância de crânio, a gente vai buscar tuber cortical, nódulos subependimários e os astrocitomas de células gigantes. Então, a gente vai lembrar aí que a letra B é a que melhor se encaixa para a questão. Atrofia cortical em quadrante posterior e angiomatose. A gente lembra de Sturge-Weber. Glioma de nervo óptico de neurofibromatose tipo 1 e de Chivanoma vestibular na neurofibromatose tipo 2. Então, aqui a melhor resposta é a letra B de bola. E essa menina de 9 anos com TDAH, que no exame tem uma macrocefalia com com 10 máculas hiperpigmentadas de mais de 5 milímetros e deformidade da tíbia. Então, alterações cutâneas, máculas café com leite, alterações ósseas características, como deformidade da tíbia ou hipoplasia da asa do esfenoide, além de macrocefalia, que pode ser um achado presente nessa condição em um quadro de transtorno do neurodesenvolvimento, a hipótese mais provável aqui é de neurofibromatose tipo 1, que é a resposta da questão. Chegando aqui quase na nossa reta final, a gente vai falar das doenças neuromusculares, aqui eu quis destacar duas, a atrofia muscular espinhal e a distrofia muscular de Duchenne. Então, a atrofia muscular espinhal, ela tem uma herança autossômica recessiva, se dá por uma deleção homozigótica aí do exon 7 do gene SMN1, em geral em mais ou menos 95% dos casos essa deleção. O número de cópias de SMN2 influencia no prognóstico. Aqui eu vou ter uma clínica de fraqueza proximal progressiva, em geral proximal de membro superior e inferior, com hipotonia, reflexia, fasciculações de língua e polimini-mioclonos, e eu vou ter subtipos de 1 a 4, variando ali conforme marcos motores do desenvolvimento. A eletromiografia mostra sinais de denervação, e uma CPK pode ser normal a moderadamente alta, e o teste molecular neonatal está disponível aqui no estado de São Paulo e em alguns estados aí do Brasil. Mas aí eu preciso do diagnóstico confirmatório, através do MLPA ou do sequenciamento de nova geração, para que eu tenha também a contagem do número de cópias do SMN2 para prognóstico. E de tratamento hoje a gente tem nusinercena, que é intratecal, Rigiplam, que é via oral, e a terapia gênica com o onazenogênio abeparvovec. Além de tudo isso, lembrar do suporte de fisioterapia, nutrição, disfagia e ventilação não invasiva. E o prognóstico varia, então, do acesso ao tratamento e do número de cópias de SMN2. E no DMD, né, então a doença ligada ao X acomete meninos, há uma ausência na produção da distrofina, que se dá por deleções ou duplicações no gene DMD, mas eu posso ter mutações de ponto. A CK é marcadamente elevada, tem uma criança com atraso motor, que cai bastante, que tem uma pseudohipertrofia de panturrilha, que ela se levanta do chão escalando no próprio corpo, que é o sinal de Gowers. Tem uma fraqueza que é predominantemente proximal de membro inferior, como a cardiomiopatia ou acometimento respiratórios ao longo dos estágios mais 4 e 5 aí da condição. O diagnóstico é genético e a biópsia ela pode ajudar em casos aí de ausência de alterações, que eu encontre mutações ali, na ausência de mutações. O tratamento é com corticoide, que retarda a progressão. A gente tem outras terapias, como exon skipping, indicações específicas, manejo cardiopulmonar, reabilitação e ortopedia, que são essenciais.
E o quadro é progressivo, em geral, uma sobrevida e a qualidade de vida vão melhorar, mas varia de cada caso, e vão depender também do diagnóstico e de intervenções precoces. Miastenia graves, que é uma doença de junção, que é muito comum, a gente vai lembrar aqui de fatigabilidade, pitose, diplopia bulbar, proximal, que flutuam, né, ao longo do dia. Eu vou precisar de anticorpos séricos, como anticorpo antirreceptor de acetilcolina, anti-MuSC, anti-LRP4. Vou ter que pesquisar timoma em imagem de tórax. O diagnóstico é através dessas alterações laboratoriais e o tratamento com piridoxigmina, que é um tratamento sintomático, ou corticoterapia, dependendo da evolução clínica da doença. E em casos de síndromes miastênicas, imunoglobulina, plasmaférese podem ser necessárias e timectomia em casos específicos. Em geral, o prognóstico é bom aí na maioria dos casos. A neuropatia aqui, falando da principal, que é a doença de Charcot-Marie-Tooth, que é uma condição hereditária, que é uma mutação no CMT1A, por uma faz parte do grupo ali do tipo 1A, e a mutação é no gene PMP22, que é uma duplicação, que é a mais comum. Eu posso ter fraqueza e atrofia distal, pé calvo, uma perda sensitiva distal com progressão lenta, uma eletroneuromiografia mostrando um padrão desmielinizante e em outros tipos um padrão axonal. Eu vou ter que identificar a mutação e a eletroneuromiografia compatível me ajuda no diagnóstico. Fisioterapia, órtese e cirurgias podem ser necessárias, bem como com aconselhamento genético, e a progressão é lenta e é variável aí conforme o subtipo. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune pós-infecciosa. A gente tem os quadros de IDP, que é o quadro mais clássico, mas a gente tem as neuropatias axonais motoras agudas e as motoras sensitivas, que é a AMAN e a ANSAM. Eu vou ter uma fraqueza simétrica, ascendente, com arreflexia, parestesias, com risco de insuficiência respiratória e desautonomia. Um líquido, ele vai ter uma dissociação albumino-citológica, que pode não ser evidente ali na primeira semana, então tem mais proteína do que célula, isso ali, em geral, após os primeiros 5, 7 dias, e uma eletroneuromiografia que pode me mostrar esse padrão desmielinizante ou axonal. O diagnóstico são através desses achados de exames, o tratamento é com monoglobulina ou plasmaférese precoces, suporte invasivo e respiratório intensivo, respiratório e fisioterapêutico. E nesses casos, lembrar que corticoide não ajuda aqui. A recuperação se dá, na maioria das vezes, em semanas e meses. Alguns vão ter sequelas permanentes e tem as variações da síndrome de Guillain-Barré, como, por exemplo, quando tem associação com oftalmoparesia, ataxia. Eu tenho que pensar nas variantes do Guillain-Barré, como Miller-Fisher, que são mutações no GQ, né, GQ1B, que faz parte aí também desse processo. Então, assim, ele pergunta, né? Em relação à distrofia de Duchenne, qual a alternativa correta? O diagnóstico é feito ao nascimento? Em geral, não. A inteligência não é afetada? Em geral, tem um declínio cognitivo. O nível de CK está associado à gravidade do fenótipo? Não tem relação. E a manifestação clínica inicial pode ser atraso na aquisição da marcha? Resposta correta, que é a letra D. Qual o padrão mais comum de fraqueza muscular nas miopatias? Em geral, é uma fraqueza de início, uma fraqueza proximal, que inicia em membros inferiores, mas que eu tenho em membros superiores também. Então, fraqueza de braço proximal e de perna proximal. E finalizando agora com os erros inatos do metabolismo, é aquela ideia mais geral que a gente sabe, quando a gente pensar, que exames a gente pedir. Então, criança com coma, um odor atípico, uma acidose metabólica com uma pancitopenia ou uma hipoglicemia grave, sem uma justificativa para aquilo, uma convulsão de difícil controle, regressão do desenvolvimento, uma cardiomiopatia dilatada hipertrófica associada, uma falência hepática, vômitos cíclicos ou dificuldades de ganho poderal, ou uma sepse presumida sem marcadores infecciosos, além de consanguinidade ou recorrência familiar, a gente tem que ligar o sinal de alerta para erros inatos do metabolismo.
E aqui nessa tabelinha que eu deixei embaixo, já mostrei em diversas outras aulas para vocês, mais ou menos para vocês virem os achados ali na questão, caso eles tragam achados laboratoriais, e vocês tentarem encaixar aí cada condição dentro do seu tipo específico, grupo específico de erro inato. Falando aqui então das acidemias, distúrbios de amônia, aminoacidopatias e glicogenoses, eu separei as principais, tá? Então, lembrando que nas acidemias orgânicas, os principais achados vão ser de letargia, vômitos, acidose metabólica, com o anion gap aumentado e, em geral, eu posso ter hipoglicemia. De odores característicos, eu vou ter o de pé de chulé, né, na isovalérica, e na glutárica eu vou ter uma macrocefalia com uma distonia parkinsonismo infantil, e o diagnóstico vai se dar com a dosagem de ácidos orgânicos aumentados na urina, um teste genético, e a ressonância na glutárica eu vou ter um alargamento dos espaços subaracnoides com acometimento de núcleos da base. Nos distúrbios da amônia, com deficiência de arginase, eu quis destacar aqui porque ela confunde muito na vida real com paralisia cerebral, né, espástica e diplégica. Aqui eu tenho uma espasticidade progressiva, com um atraso neurológico, mas eu tenho de destaque uma hiperreflexia e uma hiperamonemia que pode ser leve a moderada. A arginina vai estar aumentada no plasma e a amônia está levemente discretamente aumentada. Das aminoacidopatias, a gente tem a fenilcetonúria, doença da urina do xarope do bordo, a homocistinúria e a hiperglicemia não cetótica, cada uma aqui com seus genes e mutações características. Na fenilcetonúria tem um atraso neurológico com odor de mofo. Na doença da urina do xarope do bordo, eu tenho alterações ali de substância branca características. A homocistinúria, falou em ectopia lentes, trombose, eu vou lembrar dela. E da hiperglicidemia, de crises epilépticas de difícil controle e de letargia neonatal. O diagnóstico aqui vai ser através da espectroscopia de massas em tândem com aminoácidos plasmáticos alterados, e na hiperglicidemia eu vou ter um aumento da relação da glicina no líquido e plasma. E na glicogenose tipo 2, que é a doença de Pompe, que é a mutação no gene GAA, da alfa-glicosidase ácida, eu vou ter uma hipotonia grave com uma cardiomegalia importante e alteração respiratória. Uma CPK que pode ser alta com uma atividade da enzima alfa-glicosidase ácida reduzida. Nas doenças agora de acúmulo lisossomal, peroxissomal, mitocondrial e purinas, eu quis destacar adrenoleuco ligado ao X, que é a mutação no gene ABCD1, em que o achado clínico aqui é mais ou menos na infância e na adolescência, com distúrbios neuropsiquiátricos, com fraqueza progressiva, espasticidade, ataxia. E eu posso ter insuficiência adrenal associada, com fadiga, hipotensão e hiperpigmentação de pele. Na forma aguda, adulta, eu tenho umas mielopatias e disfunções urinárias concomitantemente. O diagnóstico ele se dá por ácidos graxos de cadeia muito longa aumentados no sangue e uma ressonância magnética mostrando uma desmielinização occipital parietal. Tay-Sachs é a gangliosidose GM2, que é a mutação no gene hexa, nas exosaminidases A reduzidas. É um paciente com regressão neurológica, com hiperacusia ou estarto e uma mácula vermelho cereja macular. A lipofucinose seroide neuronal, ou neuronal seroide, é um paciente que tem achados clássicos, como de uma epilepsia progressiva, em geral mioclônica, com uma ataxia, uma regressão neurológica e alterações visuais. A ressonância ela mostra uma alteração cerebral, uma atrofia cerebral cerebelar, e o eletroencefalograma ele chama atenção porque ele mostra surtos de ondas lentas com espículas periódicas que estão intensificados pela fotoestimulação. A doença de Pelizaeus-Merzbacher, que é uma doença hipomielinizante, que é o que eu vou encontrar na ressonância de crânio, uma hipomielinização difusa. O gene é o PLP1, que é ligado ao X, e o destaque aqui, nistagmo pendular, hipotonia e atraso motor. A síndrome de Lee é uma doença mitocondrial mais comum da infância, do primeiro ano de vida, uma regressão neurológica com oftalmoplegia
e uma acidose lática, que é o que marcam as mitocondriopatias, e na ressonância temos lesões simétricas em núcleos da base e tronco. E a síndrome de Lesch-Nyhan, que é no metabolismo das purinas, eu vou ter uma hiperuricemia com, falou em automutilação na questão, e quadro de distonia, lembra de Lesch-Nyhan, em que eu vou ter o ácido úrico aumentado. Aqui, menino de 3 anos, com macrocefalia, instalação súbita de letargia, distonia generalizada e hipotonia, 2 dias após o início dos sintomas de infecção de trato gastrointestinal. Então, pessoa em uma condição que foi desencadeada por um surto infeccioso, tem que abrir sinal prévio inato do metabolismo. Com macrocefalia, distonia e uma ressonância mostrando alargamento das fissuras silvianas e a alteração de sinal nos núcleos da base, não tenho que pensar aqui que a melhor opção é a acidúria glutárica tipo 1. Lactente de 4 meses, com vômitos recorrentes, evoluindo com uma regressão do desenvolvimento, com quadro de distonia, alterações piramidais e do padrão respiratório, com uma ressonância com alteração de sinal em núcleos da base, com lactato aumentado, penso em mitocondriopatia. E a mais comum, no primeiro ano de vida, é síndrome de Lee, que é a resposta aqui da questão. Menino de 2 anos, com nistagmo pendular, já para aqui, falou nistagmo pendular, já penso em doença de Pelizaeus. Ressonância mostrando padrão de hipomelenização, atraso motor com nistagmo pendular, síndrome de Pelizaeus-Merzbacher. Só o adendo aqui de síndromes genéticas, para a gente lembrar que tem a síndrome de Engelmann e de Prader-Willi, que em geral elas estão ali por alterações na mesma região cromossômica, 15q11 e q13. O que vai diferenciar é a clínica e as alterações genéticas, né? Então, Prader-Willi, hiperfagia e que evolui para obesidade, mas que inicialmente tinha uma hipotonia importante, baixa estatura e hipogonadismo em mãos e pés pequenas, com uma deficiência intelectual. Aqui eu vou ter uma deleção paterna, então é causa alteração paterna. Falou de dissomia uniparental materna, ele só recebe tudo da mãe e falta do pai, que é outra causa também de síndrome de Prader-Willi. E o teste diagnóstico clássico é o teste de metilação do DNA. Engelmann, bebê feliz, atraso cognitivo, não fala ou fala minimamente, risadas frequentes com quadro de crises epilépticas graves. Tem um DI associado, que é uma deficiência intelectual. Deleção aqui materna, mutação no gene UB3A, que precisa de fatores maternos para agir. Então, faltou a parte materna, ele acaba não exercendo a sua função característica. E distomia uniparental paterna, recebe tudo do pai, falta da mãe, que tem estruturas importantes para que esse gene funcione de forma adequada. E aqui o teste de metilação detecta mais de 80%. Foi complicado, foi corrido, mas eu quis trazer tudo o que há de mais importante. Eu acredito que vocês vendo essa aula, vocês vão responder mais de 70% aí das questões da Unicamp. Um abraço, pessoal!